Olá pessoal, bem-vindos. Eu sou o Anderson Zaqueta, para quem ainda não me conhece, muito prazer. E esse vídeo de hoje é para mostrar para vocês como trabalhar com formulário em PHP, exatamente, formulário em PHP. E o que eu vou fazer para vocês hoje aqui é uma simulação já com o formulário para login, onde a gente vai aproveitar esse formulário de login e aproveitar a sessão, né, para a gente iniciar a sessão do usuário. Depois a gente também poder finalizar essa sessão do usuário. Então, basicamente, o conceito do formulário vai ser o mesmo. Então, eu já deixei aqui, a gente vai usar a página formulário, a página processa, a página painel e a página logout, ok? Então, aqui efetivamente a gente vai criar o código para finalizar, para destruir a sessão. Aqui onde a gente vai efetivamente, depois de logado, né? Então a gente vai ter o formulário onde a gente vai fazer o login, vai verificar se está ok e se tiver ok vai vir para o painel, se não tiver ok retorna para o formulário, dá só um aviso de erro, se tiver ok acessa o painel, traz o nome do usuário, caso negativo ou caso positivo e a gente queira sair também, então a gente vai fazer a parte do logout para destruir a sessão, ok? Bom, então vamos começar inicialmente pelo formulário, que não precisa ser em PHP, pode ser em HTML. Gente, desculpa que realmente a gripe está ficando ruim e eu acho que hoje vai afetar a parte da vista, tá? Então, aqui a gente digita aqui uma exclamação, dá um tab, ele já traz para a gente, caso queira mudar aqui, né, PTBR, mas não é o caso de ficar mudando, né, o título da página. Então a gente vai criar aqui, né, o formulário. Então, a gente vai criar um formulário com o nome de usuário, com o nome de senha, tá? E podemos ou não criar o label, mas eu vou criar também o, o campo, né? Para a gente identificar ali que ele é o label, além do campo efetivamente a gente digita e o botão, tá? Só vai ficar um pouquinho mais bonito, né? O código fica mais bonito, fica mais legível. Então, antes de mais nada, a gente vai criar aqui, vai abrir, né, a tag do formulário, né, que é o form. Aí eu tenho que passar duas coisas, não importa a ordem. Eu tenho que passar o método e eu tenho que passar o action dele, tá? O action basicamente é para onde ele vai, vamos colocar assim, né? Então o action, qual vai ser a ação dele? A ação desse formulário, depois que eu enviar, vai ser ir para a página processa.php. Essa vai ser a minha ação. Depois do formulário tá ok, que eu clicar em enviar, essa vai ser a minha ação. E eu tenho que informar o método que eu vou usar nesse formulário. Tá? Normalmente a gente usa o get ou post. Tá? Vou usar o post aqui. Post em minúsculo, ok? Exatamente da forma que está. E o processo aqui. Perfeito? Bom, vamos colocar aqui, só para... Vamos colocar um título, né? Um título. Vou botar aqui só o título aqui de login, tá? Não estou deixando bonitinho, né? Não vou trabalhar CSS, centralizar, mudar fonte, nada disso, tá? Aqui a gente vai criar o label, tá? Então label para label for, tá? Label para quem, né? De quem é esse label, né? Label para usuário, ok? Então label para usuário, fecha aqui e efetivamente o nome do label, usuário, tá? Eu vou colocar aqui dois pontos. Feito isso, agora a gente vai criar a caixa onde a gente vai digitar, que é o input, type, que é o tipo, né? E nesse caso não se tem dúvida de que é um campo de texto, ok? Um campo de texto. O que, que nós vamos fazer aqui ainda? Nós vamos dar o nome dessa caixa, name, usuário, tá? Então, nome, usuário, aqui é a caixa de texto foi criada.
O que a gente pode colocar aqui, tá? A gente pode colocar essa instrução aqui, né? Que é required, que é requerido, ou seja, não vai passar, não vai aceitar o enviar enquanto não tiver nada preenchido aqui, tá? Eu não estou definindo que tipo de dados podem ser ou não definidos, preenchidos aqui. Só estou dizendo que eu preciso de algo aqui, não pode ser vazio, tá? Bom, vamos colocar aqui um BR da vida, para a gente pular uma linha. BR e vamos criar agora o label for, tá? Vamos tentar acelerar um pouquinho aqui. Label for é a senha. Fechei aqui, ó. Ficou ali minúsculo. Aqui vai ficar minúsculo também, senha. Só que pelo menos a acentuação, né? Vamos colocar aqui a acentuação usuário. E aqui nós vamos criar o input. No type daqui do campo senha, a gente vai usar o password, tá? Por que o password? Para que apareça o asterisco e não se veja a senha que está sendo digitada, independente dela estar correta ou não. Perfeito? E vamos dar também o name senha. Perfeito? Outra coisa também é botar aqui que é required. Tá? Você tem obrigatoriamente que digitar o campo usuário e senha, senão não vou fazer nada. Feito isso, podemos copiar aqui as duas quebras de linha. E agora o que a gente vai fazer? Vai construir o botão de enviar. Então aqui nós temos o botão, que é do type. Pode ser reset, né? Resetar quando a gente quiser reiniciar. Pode ser do tipo submit, que é o que interessa a gente aqui nesse caso, né? Botar aqui logar. Vamos até fazer o seguinte, vamos criar um outro botão aqui, ó. Vamos criar um outro button aqui, vou copiar, reset e botar aqui o nome de limpar. Ok? Opa, Ctrl S, salvamos aqui, F5 aqui atualizamos e limpou. Então esse aqui é o que faz o reset, basicamente, tá? E esse submit é que faz o envio. Quando eu fizer o envio, ele vai dizer que obrigatoriamente tem que preencher aquele ali. A partir do momento que eu preencher aqui, ele vai dizer que tem que ter o campo senha. Se eu tirar aqui, ele vai dizer novamente que tem que preencher lá em cima, ok? Se a gente preencher aqui e logar, foi para o processo, mas não aconteceu nada, porque não tem nada lá no processo ainda, tá? Agora a gente vai ter que começar a pensar aqui no processo, o que nós vamos fazer nesse arquivo, tá? Bom, o que nós queremos fazer agora? Agora eu quero que, ao enviar o formulário, eu consiga receber esse formulário lá do outro lado. Eu não quero só receber, eu também quero pegar e criar uma sessão para que depois eu possa aproveitar o nome do usuário logado, por exemplo, tá? E aproveitar ele para todas as outras páginas. Para depois eu fazer um filtro nele lá na base de dados. Lembrando que a gente não está usando base de dados aqui, tá? A gente vai usar, inclusive, o usuário e senha vai ser criado dentro do próprio processo aqui, tá? E toda a parte aqui de login vai ser criada aqui dentro do processo, inclusive usuário e senha pré-definidos aqui dentro, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui a trabalhar no PHP, né? Abre a tag PHP, fecha a tag PHP e agora aqui todo o código nosso que vai ser feita a interpretação. Como nós queremos iniciar uma sessão, tá? A gente vai ter o session start, ok? Ponto e vírgula. E aqui, o que você está fazendo aqui?
ele está, opa, cadê? Iniciando uma sessão. Isso aqui apenas está iniciando uma sessão. O que nós vamos fazer agora? Eu vou criar, ou melhor, já vou aproveitar e já vou capturar os dados do formulário. Ok? Tá. Para eu fazer isso, eu vou ter que criar duas variáveis. Eu vou ter que criar a variável para o campo usuário e para o campo senha. Então, eu vou vir aqui e vou definir a variável usuário. Tá? Eu vou usar essas duas variáveis. Tá? E aqui a variável senha. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, vamos construir o que ela recebe. Né? Que igual significa que recebe o valor X. Então, eu passei o formulário foi enviado, foi lá para o processo, ok? Agora eu vou receber o que veio do formulário. Então, para isso, antes de mais nada, deixa eu verificar, eu usei o método post aqui. Então, se eu usei o método post, eu vou ter que usar aqui também o post, ó, dólar, underline, tem aqui, ó, get, post, isso tudo aqui é assim mesmo, maiúsculo, tá? Lá o post estava minúsculo, mas aqui tem que ser maiúsculo. Abre e fecha já aqui, aspas simples. E o que eu quero trazer? Eu quero trazer usuário, tá? Usuário, ponto e vírgula. Aqui eu quero dólar, underline, post também, abre e fecha, senha. Isso é o que a gente tem que fazer aqui, ó. Feito isso, se eu atualizar aqui, não aparece nada, mas também não dá erro nenhum. Se nós fizermos aqui um eco, aqui, usuário, vou botar aqui, ó, nome do usuário e a senha senha. Vou fechar aqui, ó, nome do usuário, senha. Perfeito, aqui, ó, nome do usuário foi o usuário que eu passei lá e a senha para ficar um pouquinho só melhor, vou botar aqui, ó, opa, fazendo besteira aqui, ó, fazendo besteira, vou botar aqui a Zanqueta, vou botar aqui BaiaZ. Loguei, passei lá, ó, o nome do usuário é Zanqueta e a senha é BaiaZ. Perfeito? Ok. Só para ver que tá passando, que a gente tá pegando esses valores. Então agora eu vou fazer o seguinte. Agora nós vamos... Tá, eu trouxe para cá, mas agora eu preciso que o que foi digitado de usuário e senha seja verificado para ver se o login é válido ou não. Tá? Então, como a gente não está acessando o banco de dados direto, vamos definir os usuários aqui, ok? Então, eu vou fazer até o seguinte, vou botar aqui, vou criar uma variável, né? Usuário não pode ser o nome da mesma variável lá em cima, né? Vou botar aqui user. O que user vai ser e o que a variável password vai ser. Eu vou trazer aqui o valor admin, ok? E aqui eu vou trazer a senha 1, 2, 3, ok? Aqui tem que ter, óbvio, ponto e vírgula, aqui tem que ter ponto e vírgula. Usuário e login. Então, usuário e senha
para login, tá? Então, isso aqui é o que nós definimos, que para que seja ok, esse valor aqui, tá? Terá que corresponder a esse e esse ao mesmo tempo. Então agora a gente vai ter que criar o método de comparação. E para isso nós vamos usar o if. Ok? Então vamos trabalhar aqui com if. If. O que a gente quer que ele verifique primeiro, tá? Qual é a nossa instrução? O que a gente vai passar para esse if? O que ele tem que verificar, tá? Para dizer se vai ser ok ou não. Então, nós vamos pegar que se usuário e user, eles têm que ser idênticos, da mesma forma que senha e pass têm que ser idênticos, e eles têm que ser iguais ao mesmo tempo, ok? Então, eu vou dizer que, vamos lá, usuário igual a user. O que é isso aqui? Se o usuário for idêntico a user e senha for idêntico a pass, tá? Ele tem que ser idêntico, aqui tem que ser idêntico, e os dois têm que ser idênticos ao mesmo tempo. Se um for e o outro não for, não serve, não presta, ok? Bom, caso seja, o que nós vamos fazer agora? Tá no caso de positivo. Vamos abrir aqui e vamos criar a sessão. Tá? Para criar a sessão, a gente vai iniciar aqui com $_section. E a sessão, nós podemos até criar mais de uma, mas enfim, vamos criar somente uma sessão, que vai ser o usuário, que eu estou pegando aqui, o usuário, tá? Usuário, perfeito? Ok? Então vamos lá, sessão usuário. Que vai ser igual ao usuário. Ok? Se for ok, nós vamos abrir a sessão, criar a sessão usuário, e ela recebe o valor de usuário, tá? O que a gente passou. Perfeito? Ok? Tá entendido? Poderia talvez botar aqui também como user. Não, porque aqui eu estou usando para definir. Então, o que eu trouxe do formulário é o que eu estou efetivamente usando para usar como a sessão, ok? Bom, feito isso, o que a gente pode fazer aqui? A gente simplesmente pode redirecionar, melhor, direcionar para o painel. Para isso, a gente coloca aqui header, abre aqui, location, painel.php, tá? Tem que a gente coloca o endereço para encaminhar, coloca aqui para sair, ponto e vírgula. No caso de positivo, é isso que a gente quer que aconteça, que ele encaminhe para lá. Vou salvar aqui, salvei no lugar errado, salvar aqui, atualizar. Ele está aqui no processa ainda, tá? Ainda está aqui no processa. Até porque o que nós fizemos aqui não tem nada a ver com admin aqui, tá outra coisa. Então aqui tem que ser admin, aqui tem que ser 1, 2, 3. Quando nós fizemos isso, ó, ele encaminhou para o painel. Só que no painel não tem nada, tá? Agora, faltou aqui algo importante, que é fazer a gente criar o else,
tá? E se não tiver ok? Se não tiver ok, nós podemos tratar de algumas formas, tá? A gente pode simplesmente escrever aqui um eco, sei lá, usuário ou senha inválidos. Nós podemos escrever isso aqui, ó, usuário ou senha inválidos. Aí podemos dar um time para depois retornar para o formulário, podemos botar um botão para retornar, né? Podemos fazer isso, ok? Ou podemos também vir no processa, tá? São várias formas que nós podemos trabalhar, mas a gente poderia vir no processa, por exemplo, pegar o formulário, ó, vamos copiar toda essa parte aqui, ó, de HTML, vir aqui no processa, por exemplo, tá? Aí é questão de ver o que vai otimizar ou não. A minha ideia aqui é mostrar para vocês opções, tá? Pra vocês tentarem entender. Então vamos lá. Quando eu fiz isso aqui, ó, já deu lá o usuário sem inválido, tá? E já deu aqui o formulário para eu digitar novamente. Se eu digitar aqui de novo errado, ele voltou para cá com o usuário sem inválido. Se eu vier aqui e colocar admin 1, 2, 3 e logar, ele jogou lá para o painel. Beleza? Então, passamos para o painel. Em painel não tem nada, por isso a página está em branco. Agora nós vamos criar aqui o seguinte, vamos criar puxando a seção, tá? Puxando a seção e vamos criar também aqui um link para fazer o logoff. Então vamos por parte. Vamos criar aqui o painel, vamos colocar o nome, ele vai identificar quem é o usuário da sessão. Vamos criar o arquivo de logoff e depois a gente cria o link dentro do painel para sair que vai fazer o logoff. No final a gente ainda vai entrar aqui para comparar com o logoff executado, se com o link digitado painel ele vai acessar. Tá? Só que ele não vai acessar porque nós vamos construir aqui na página uma verificação se existe sessão iniciada. Se não existe sessão, a gente vai colocar para onde a gente quer direcionar, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui abrindo o PHP e fechando aqui. Bom, antes de mais nada, então a gente vai começar com o section start. Iniciamos a sessão. Iniciamos a sessão. Ok? Então iniciamos a sessão. Perfeito? Vamos lá, ó, tudo certinho, só que não tem nada para ser exibido. Bom, a partir da sessão iniciada, agora para garantir que ninguém vá acessar essa página, se não tiver a sessão iniciada, nós vamos criar aqui um if, vamos fazer uma verificação usando o iSet. Tá? Aqui na verdade tem uma exclamação aqui na frente. Opa! iSet, ok? Dentro desse iSet, nós vamos trazer aqui a seção, ok? Então vamos trazer aqui a seção usuário. Então, ó, esse daqui, na verdade, é que vai fazer a verificação se tem ou não a seção de usuário. Perfeito? Bom, se existir, ou melhor, se não existir, tá? Se não existir, não se existir, nós vamos fazer o quê? Vamos redirecionar, vamos direcionar o location. Pode ser para onde eu quiser, mas eu vou colocar no formulário.
formulário.html, formulário aqui com F minúsculo, né? Formulário.html, aqui tem que ter o nosso ponto e vírgula, aqui tem que existir o exit com ponto e vírgula. Então vamos lá. Se não existir, tem que mandar para fora, ok? Então, inicialmente, existe aqui uma sessão, até porque nós iniciamos a sessão, nós passamos aqui pelo processo e ele já está aqui, só que ele não está sendo exibido. Ele não está sendo exibido porque não está sendo impresso. Para imprimir, né, para que apareça aqui, a gente tem que usar no PHP o echo para que ele exiba a informação, né? Imprima ali. Bom, então está iniciada aqui a sessão. O que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui só um bem-vindo. Vou fazer o seguinte. Agora, vamos botar aqui o HTML. Vamos botar aqui o HTML de novo. Dentro do HTML, a gente pode colocar aqui uma tag H2, H1. O H vai do 1 ao 6, ok? É de título, né? Vamos botar aqui o H2. Bem-vindo. Bem-vinda. Aí aqui, como a gente faz para colocar a informação aqui, ó, certo? Da sessão para que seja exibida aqui. Porque se eu pegar aqui e atualizar essa aqui, ó, ele já vai colocar aqui bem-vindo ou bem-vinda. Só que não está aparecendo nada, né? Então agora a gente tem que criar aqui, né, uma tag PHP dentro do HTML, é isso mesmo, uma tag PHP dentro do HTML. Então aqui, ó, PHP echo. O que eu quero exibir nesse caso, tá? Como já é direto um texto em HTML, não é um texto, né? É uma variável, enfim, né? A gente simplesmente vai digitar aqui, ó, session e já fecha aqui, usuário. Temos que fechar a tag HTML. Então, se eu não escrever nada errado aqui, aqui vai ter que aparecer admin, perfeitamente. Se nós quisermos forçar que a primeira letra apareça, a gente vai ter que usar um UC First aqui na frente, por exemplo, para que admin apareça maiúsculo, independente dele estar minúsculo, tá? Então tem formas da gente manipular o texto. Ah, queria que aqui não aparecesse minúsculo, aparecesse a primeira letra maiúscula. Dá para fazer? Dá. UC First faz isso, tá? Mas não é o caso daqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos seguir, né? Então, bem-vindo admin. O que a gente pode fazer aqui agora, que seria o caso, tá? Não tem muito o que criar, seria simplesmente botar um href aqui, ó, para o logoff, peraí, logoff.php, perfeito, a gente cria esse aqui, e vamos dar o nome de sair, fechar, finalizar, tanto faz. Aqui é só um link, tá? Se eu clicar nesse link agora, ele não vai fazer nada, porque não existe logoff aqui, ok? Agora nós vamos criar essa página que só serve para destruir a sessão que foi inicializada, tá? E sessão fica gravada no servidor e cookie fica na nossa página aqui do navegador, tá? Bom, vamos abrir aqui o PHP e vamos mais uma vez fazer o section. Vamos iniciar a sessão, tá? Vamos fazer um section. Deixa eu ver se já tem aqui, ó, section destroy. Basicamente é isso aqui. Isso aqui já destruiu, só que vai destruir e não vai
fazer nada. Então eu tenho que vou destruir e vou aplicar um evento para isso, tá? Para que tenha um sentido. Então, quando eu fizer isso, na verdade a gente pode fazer um redirecionamento para uma página qualquer, tá? Só para a gente sair realmente da página, para dar sentido de que saiu. Então, mais uma vez a gente usa isso aqui, né? Location, location. E aí, vamos colocar, pode ser aqui, ó, formulário.html. Poderia ser também outra página qualquer, só com tchau, adeus, bye, enfim, tá? Ponto e vírgula, o exit na saída e por si só está finalizado aí, não tem mais o que fazer, tá? Finalizamos aqui, destrói e encaminha para formulário HTML e pronto. Então, nessa página agora, se a gente finalizar aqui, ó, finalizei, encaminhei lá para formulário. Como eu falei, após nós destruirmos a sessão e tentarmos iniciar aqui, ó, direto pela painel PHP, ele não vai, ele redireciona. Por que ele redireciona? Ele não aceita. Porque está aqui, ó, exatamente isso aqui, ó. Ok? Exclamação i7. Isso aqui negando i7, tá bom? Isso aqui é exclamação na frente. Se ele não tem a sessão inicializada, né? Ele redireciona aqui para formulário. Agora, se nós pegarmos aqui, iniciarmos a sessão, por alguma coisa, enfim, de repente eu fui lá para processa, tá lá o processo, beleza? Aí vamos voltar aqui para painel, ele deixa, ele permite, porque eu já tenho a sessão iniciada, então eu saí e voltei, ele aceita, ele manteve a sessão iniciada, tá? Agora, se eu simplesmente finalizar aqui, não adianta que ele realmente destrói a sessão e aí é a nossa segurança que ninguém sai entrando em qualquer página sem ter o login, tá? Então, por exemplo, tem outras formas que de repente a gente pode criar, botar esse código aqui em todas as páginas, tá? Ou a gente poderia ter colocado de repente esse código aqui, de repente, dentro de uma página específica, tá? E incluir o arquivo, tá? A gente pode usar um include, porque o include ele serve justamente para trazer, include a página tal, traz aquela página para dentro do nosso código, tá? Deixa eu ver aqui se a gente poderia usar. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês. Teria que criar uma página, uma outra página chamada include, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui do que é. Include PHP. Vamos supor que eu queira colocar em todas as páginas, sei lá, o título. Quer que seja o meu título, alguma coisa. Eu quero trazer sempre um padrão. E aí eu não quero ficar digitando sempre aquele código de novo, de novo, de novo, de novo, a cada página, né, para ficar isso consumindo. Então esse include aqui, vamos fazer aqui apenas uma coisa bem boba aqui, bem simplórica, mas só para vocês entenderem o conceito, tá? Então PHP, fechamos aqui. E eu vou querer simplesmente aqui escrever que obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like. Tá? Então, essa página include, vamos fazer melhor, vamos trocar
o nome dessa página aqui de include para obrigado, tá? Para de repente não fazer muita confusão na cabeça de vocês. Então, se eu vier aqui em processa, por exemplo, tá? Processa, lembrando que se a gente digitar aqui errado, ela volta aqui para o processa, o usuário sem inválidos, ok? Agora, presta atenção, vamos usar aqui, ó, include obrigado PHP. Include obrigado PHP. No painel, também vou usar aqui um include. No logoff, no caso, não vai ter necessidade, né? Mas assim, vou atualizar aqui, ó. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe o seu like, tá? É porque como não coloquei pular linha, nada aqui, então ele entrou dessa forma, tá? Tudo junto ali, tudo junto e misturado, né? Usuário sem inválidos, porque tá aqui, né? Seria caso da gente melhorar isso, tá? Tipo, poderia tirar daqui, botar aqui dentro, e aí a gente pula a linha. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem, agora eu vou fazer o login com usuário e senha corretos, vou logar e pronto. Agora eu fui para o painel. No painel tá lá, obrigado por assistir o vídeo, deixe seu like, ok? E, na verdade, isso eu só escrevi aqui dentro desse arquivo aqui, ok? Não tem outro arquivo, melhor, não precisei escrever de novo isso aqui. Então, a gente usando esse include, né, a gente consegue trazer outras páginas, outros códigos que a gente está usando, enfim, né, os textos, formulário, enfim, né, o que tiver na página ali a gente consegue trazer e carregar, reaproveitar. Assim a gente acaba otimizando, deixando mais enxuto o nosso código na hora de atualizar. Imagina, eu vou entrar no site aqui e vou trocar aqui, obrigado por assistir o vídeo. Aí vou lá no outro, obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like e compartilhe. Salvei. Vem aqui, tá feito aqui, finalizei. Olha lá. E compartilhe. Certo? Vamos só tentar melhorar isso aqui. Ficou ruim para danar para ver, né? Vou pegar aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui. Tirei aqui. Estou tirando o else do processo. Ok? Estou tirando o else aqui do processo. E vou jogar aqui dentro do login. Claro, dentro de PHP. O eco. Usuário sem inválidos. Certo? E vamos fechar aqui. Quando a gente atualizar aqui com F5, obrigado por assistir o seu vídeo, deixa o seu like e compartilha. Login, usuário sem inválidos e a gente continua aqui. 1, 2, 3, passamos aqui, ó, perfeitamente. Ok? Então, esse foi um vídeo aqui explicando um pouquinho sobre formulários. Se gostou, realmente deixa o like, compartilha. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda mensagem aqui no vídeo. Um grande abraço. Fui.